Irmãos, diante de um assunto tão nobre, vamos orar de 2 em 2, 3 em 3? Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Sabemos, Senhor, da responsabilidade que cada um de nós tem diante do Senhor. O Senhor quer usar a cada um de nós, mas requer de nós que sejamos fiéis. Por isso, nessa manhã, Senhor, apoiados na Tua palavra, que é divina, que é santa, nós podemos dizer, podemos declarar, nós podemos servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus, então venha, Senhor, abrir o nosso coração, venha, Senhor, dispensar-se a nós através da Tua palavra. Neste momento, Senhor, o que nós queremos é ter a nossa atenção voltada a Ti. Queremos estar no nosso espírito, diligentemente, procurando Te ouvir. Assim como Maria, quedada aos Teus pés, nós queremos que o Senhor fale para dentro de nós, através da Tua palavra. Tu és tudo o que nós precisamos. Portanto, Senhor, esse é o momento que nós queremos Te adorar, Te glorificar pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome bendito. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Vamos dizer um amém bem forte, irmãos? Amém. Amém para os que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, o título dessa manhã é Paulo. Quem é Paulo? Ele é um ministro, ele é um despenseiro e ele também é pai. Quem daqui é pai ou mãe? Erga a mão, por favor. Então nós sabemos, né? A nossa responsabilidade. Nós que geramos, nós sabemos o quão isso é importante diante de Deus. Bom, irmãos, vamos ler os versículos antes de nós começarmos a discorrer sobre eles. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 até 5. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Agora, versículos 14 ao 16. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Irmãos, nós louvamos o nome do Senhor,
por este livro, por essa epístola de Paulo aos Coríntios. Vendo ali a situação negativa, a situação de meninice dessa igreja, então Paulo foi forçado a tratar com essa questão, baseado no relato de Cloé. Então Paulo abre o seu coração, certo? E pelo fato de Paulo abrir seu coração, de tratar com sabedoria de Deus a questão, irmãos, quanta luz nós ganhamos nisso. Que nós possamos, irmãos, aprender com Paulo. Paulo era alguém que era um com o Senhor. Como diz em 1 Coríntios 2,16, fala, vós tendes a mente de Cristo. Paulo era um com o Senhor. Ele tinha a mente de Cristo. Ele pensava como Cristo pensa. E ele agia como Cristo age. Por isso ele disse aos coríntios, sejam meus imitadores. Que no capítulo 11, versículo 1, ele disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo era alguém que de fato conhecia a vontade de Deus. E ele quer transmitir isso a nós, a você que está aqui, a você que está em casa nos acompanhando. Irmãos, desde o capítulo 1, nós vemos uma ascendente, certo? Dos versículos 1 a 9, então Paulo faz a sua saudação, ele dá graças a Deus, e no 9 ele fala, fiel é Deus. Que ele nos chamou para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E a partir do versículo 10, então, ele vem tratar com a questão. Ele roga pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é nesse nome que está a nossa confiança. Acabamos de cantar há pouco. Não há outro nome, não é isso? Ele tem um nome que é incomparável, que é inigualável, no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome, irmãos, é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Ouvimos na sexta-feira que Ele é o grande eu sou, certo, Alexandre? Tudo que você e eu precisamos, Ele é para nós. E nessa manhã, o que você precisa nessa manhã? Deus sabe, Deus conhece, Deus é aquele que sonda, que perscruta, que esquadrinha, Deus é aquele que investiga o que existe de mais íntimo no nosso interior. Então que tenhamos um coração nessa manhã, irmãos, para ouvir a palavra do Senhor. Vamos ter alguns conceitos quebrados nessa manhã, mas é necessário, irmãos. A gente ouve tanta coisa, mas a gente parece que não tem uma noção exata das coisas. Ó Senhor Jesus! Então, nessa ascendente, Paulo vem vindo no capítulo 2, ele nada queria saber entre os irmãos, senão Jesus e esse crucificado. É assim, irmãos, que ele tratou com a questão. No capítulo 3, então, nós vemos, aleluia, vemos o santuário de Deus que é santo. Vemos o templo, vemos a edificação de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado ao tratar com o santuário de Deus que é santo. Se, irmãos, se formos desleixados, nós seremos destruídos. Quem daqui quer ser destruído? É claro que não. Levantamos as duas mãos, eu não quero. Então nós devemos saber como nós edificamos a casa de Deus. Se é com ouro, prata ou pedras preciosas, ou se é com madeira, feno e palha. Jeremias 23, 29, Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. E o que mais? É fogo que queima a palha, queima a madeira, queima o feno. Então, como nós edificamos? Esse é um assunto muito sério, irmãos. Muito sério. Aleluia, irmãos. Pela palavra de Deus. Então Paulo vem dizer ali aos coríntios, aquelas pessoas infantis carnais que seguiam homens, segundo a sabedoria humana. Ele vem dizer, vocês são crianças. Vocês querem a mim, querem a Apolo, querem a Cefas, mas tudo é nosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o Mateus, seja o Mário, irmãos, e nós somos de Cristo.
E de quem é Cristo? É de Deus. Então de quem nós somos? De Deus. Como fala em Colossenses 3:3, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, aonde? Em Deus. E quem é, irmãos, o fundamento, o alicerce, a base desse edifício? É Jesus Cristo. E Paulo falou, eu já lancei o fundamento e ninguém pode lançar outro. Então cada um veja como edifica. Coríntios, vocês estão dessa maneira. E então, no capítulo 4, que é uma sequência desse assunto ascendente, ele diz, assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Tem várias versões, eu fiz uma pesquisa de pelo menos 9 versões, que fala que ministro aqui é servo ou servidor ou servente, e para despenseiro chama de encarregado ou administrador. Quando nós vemos essa palavra ministro aqui, irmãos, por isso que nós louvamos o Senhor pela escrita grega. É muito rica, irmãos. É cheio de detalhes. Quando se fala em ministro, quando vamos pegar o dicionário, ministro, você vai dizer, não, ministro é alguém afamado, não é isso? E quando se dirige a ele, tem que chamar o quê? Vossa Excelência. Isso no mundo. E quando traz essa palavra ministro para o mundo religioso, ministro, esse é o ministro de Deus. É ou não é? Arauto de Deus, vaso de Deus, não é assim? Fala a Deus, não é assim que falam? Fala através dele, Deus. É ou não é, Sônia? Ó Senhor Jesus, irmãos. Esse homem é de Deus. Paulo falou grande coisa. Menos que nada. 0 à esquerda. Ó Senhor Jesus. Quando nós chegamos, irmãos, na palavra original, como foi escrita, ministro aqui, nesse versículo, Paulo fala algo que quebra o nosso conceito. Quando fala na Bíblia também de servo, no grego, tem algumas palavras, tem ministro, que no grego é diácono, aquele que serve. Tem outra palavra no grego, Romanos 1:1 diz, Paulo, servo e apóstolo, certo? A palavra aqui é doulos, que é mais que servo, é um escravo. Mas o que Paulo usa aqui, irmãos, nesse versículo aqui, é apenas aqui somente ministro aqui, sabe o que é? No grego, ruperetes. O que é isso, palavra feia? Ruperetes. O que é isso, Silvana? Não sabe, nem a Silvana sabe. Ruperetes. Sabe o que é isso? É um remador de galé. Mas o que é galé? Está mais complicado. Nas antigas embarcações, naqueles barcos grandes de guerra, não tinha motor. E muitos poucos tinham velas. Sabe como é que o barco se locomovia? No remo. Então, esse ministro aqui que Paulo fala aqui, ele sabe o que é? É um remador de galé. E esse remador de galé, ele era considerado um condenado. Havia pena de morte e também havia punição. Qual é a punição? Joga esse escravo no porão do navio, que é chamado de o último porão, o casco do navio. Ali, esses remadores de galé eram acorrentados e tinham que fazer o barco andar. Quer o mar estivesse calmo ou revolto. Irmãos, Paulo falou, me considero como esse aqui. Ó Senhor Jesus, quebra ou não quebra o conceito? Um condenado à morte. Ali eles tinham que remar até a exaustão. Ainda tinha alguém em cima deles, rema.
acorrentado um ao outro. E quando esse aqui estava cansado, exausto, outro companheiro tinha que ajudar. Paulo falou, nós os apóstolos somos assim. Eu pergunto, quem daqui quer ser um remador de galé, um ruperetes? Ninguém quer ser. Hamilton, ninguém quer ser ruperetes. Essa é a sequência, irmãos. Romanos 1 diz, servo ou escravo e apóstolo. Aqui diz, ruperetes e depois o mordomo. Um oikônomo no grego, ecônomo no português. Um administrador no português. Todos querem fazer as coisas. Eu quero fazer, mas esquece que nós devemos ser um ruperete. Alguém condenado, sentenciado, de lá ele não pode mais sair. Fica lá até a exaustão, até morrer. Esse é um ministro de Cristo Jesus. Amém. Será que nós encaramos isso ou não? Adilson, Spolidoro, é difícil, né, irmãos? Mas é impossível? Não. Não é fácil, né? Ó Senhor Jesus! Senhor. Paulo vai falar um pouco mais à frente que os apóstolos foi colocado por Deus por último lugar. Como espetáculo. Aqui no grego é teatron. Isso é colocado na arena para ser morto pelas feras. Em último lugar, essa é a palavra correta. Quer ser alguém que serve a Deus? Lembre-se que aos olhos do mundo é um espetáculo. Também até os anjos. Antigamente, nas arenas, eram colocados homens ali para lutarem até a morte. E antes da última apresentação, pegava aqueles condenados, certo? Que eram derrotados nas batalhas, jogados para as feras comerem, estrangularem diante de um público. E há também, que se conhece, que para que um governo na época ter uma boa hegemonia no seu governo, então ele dava ao povo pão e dava ao pão entretenimento. O povo gostava de espetáculo. Irmãos, nós somos assim. Que situação, irmãos? E hoje, irmãos, o que você e eu somos para o Senhor? Queremos servi-lo? Queremos ser mordomos na casa de Deus? Mas olha que contraste, irmãos. Um ruperete está lá, condenado à morte, numa punição severa, desumana. Lá no casco do navio, ali desciam dejetos, descia o resto de alimento. Eles estavam lá de uma maneira desumana, trabalhando. Mas depois, irmãos, isso é maravilhoso. A Bíblia é fantástica. Como diz o irmão Alexandre. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Situação difícil e despenseiros dos mistérios de Deus. Irmãos, nós pertencemos a Deus. Entre os escravos, naquela época, tinha aquelas famílias, homens ricos, tinham filhos e tinham servos também. Ele escolhia um servo. Falei, esse servo, você vai ser o meu administrador de todos os meus bens. Eu pergunto, na igreja, quem são os bens do Senhor? Está muito fraco, irmãos. Na igreja, quem são os bens do Senhor? Nessa grande família que Deus tem, Efésios 2,19 diz que nós somos o quê? Concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. E também em Gálatas 6,10, também fala, façamos o bem a todos, principalmente aos da família de Deus. E Deus tem nessa grande família os seus ecônomos, os seus mordomos, os seus encarregados, os seus administradores. Deus tem uma grande dispensa, irmãos. A casa de Deus tem muita coisa. Quero repetir, vimos na sexta-feira, Jesus, Ele é o grande eu sou, tudo o que Ele tem para nós, Ele é. Ou seja, tudo que você e eu precisamos, Ele é.
E na casa de Deus, irmãos, tem fartura. Na casa de Deus tem abundância. Se nós passamos fome, é porque nós não procuramos comer, digerir, assimilar a palavra de Deus. Mas nessa manhã, irmãos, que nós possamos estar aspirando a palavra de Deus, engolindo a palavra de Deus, não também engolir como um cachorro, sem mastigar, sem sentir, sem degustar a palavra de Deus. Queremos digerir cada palavra de Deus, assim como Jeremias no capítulo 15, versículo 16, quando ele achou a palavra, o que ele fez? Logo as comeu. E essas palavras lhes foram gozo e alegria para o seu coração. Salmo capítulo 36. Irmãos, o nosso Deus é rico, irmãos. Nós é que muitas vezes ficamos pobres, morremos em cima de um baú cheio de diamantes, porque nós não conhecemos o que nós temos. O santuário de Deus, irmãos, é santo, e devemos cuidar muito bem dele. Deixa eu chegar logo aqui no versículo que está difícil eu encontrar aqui. Ó Senhor Jesus, esses dedos aqui não estão ajudando hoje, irmãos, me perdoem. Capítulo 36 de Salmo, versículos 7 e 8. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das suas delícias lhes dás de beber. Então, você e eu, como mordomo, o que se espera de você e de mim? O que se espera de um mordomo, de um despenseiro, de um administrador? O que se espera dele, Luzia? O que se espera dele? O que se requer dele? Vejam bem, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros? Versículo 2 do capítulo 4. É que cada um seja encontrado fiel. Então, irmãos, aquele escravo lá no porão do navio, ele é chamado pelo seu mestre e coloca como mordomo da casa. Lá em Gênesis, José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Foi levado ao Egito. Ele serviu ali na casa de Potifar. Ele foi fiel. Tanto é que em tudo o que ele fazia, Deus era com ele. Foi levado para a prisão injustamente, mas Deus se lembrou dele. E então Faraó o coloca como mordomo de toda uma nação. Sabe o que é isso, irmãos? Agora eu pergunto, tudo o que ocorreu com ele, será que ele vai dizer, eu consegui? Não é diferente do que a gente ouve hoje, hein? Olhem só, quando diz aqui no versículo 1, assim pois importa que os homens nos considerem como afamados, nobres, insígnes, pessoas de renome, não é isso? É assim que Paulo está falando aqui? Nos considerem como ruperetas, escravo, condenado. É diferente, mas é um contraste do que nós estamos vendo hoje. Eu digo, no cristianismo, do modo geral, não apontando nem esse nem aquele. Do modo geral, no conceito religioso. Então, se nós quisermos ser esses mordomos de Deus, antes devemos reconhecer quem nós somos, de onde nós viemos, de onde fomos, eu digo, arrancados, arrebatados. Sabe por quê? Porque não é fácil. É como tirar uma presa das garras de uma águia. Ah, mas o Senhor sabe fazer muito bem. Não é assim, Claudinho? Você sempre fala isso. Henrique, Laurinho, cada um sabe de onde foi tirado. Agora nós somos do Senhor, irmãos. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, fala que nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si.
Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Um rouperense que está condenado à morte, não importa se vai viver, se vai morrer, ele é do Senhor. Não somos contratados, fomos comprados por preço de sangue. E então não cabe a nós glória de dizer, sou alguma coisa. É nada menos que nada, zero à esquerda. Definam isso se quiser. Essa é a nossa situação. Como diz há pouco a Silvia, caminhando para o lago de fogo. Onde o fogo nunca apaga, o verme nunca morre. Esse é o nosso, era o nosso destino. Mas Deus é rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor com que nos amou. Ele nos deu vida. Então agora nós somos dele, porque fomos comprados por um preço altíssimo de sangue. E como esses ruperetas, ele nos coloca como mordomos. E ser mordomo é um serviço nobre. Nobre. Para fazer o quê? Para alimentar todos daquela grande família. Eu pergunto, irmãos, onde está a despensa? Eu quero repetir a pergunta, irmãos, aonde está essa despensa? Na palavra de Deus. Aqui, irmãos, está a nossa despensa. O escravo, ele não tem a obrigação de pegar toda a riqueza e pôr dentro da casa. Quem faz isso é o amo, é o Senhor. Mas cabe a ele, cabe a nós, administrar todos esses bens. Então requer de você e de mim que sejamos encontrados fiéis. Nós temos que ir à cozinha, irmãos. A igreja é uma grande cozinha. Aleluia. A igreja é um grande restaurante, daqueles chique mesmo. Daqueles de nível celestial. E cabe a esse mordomo ir na cozinha e preparar o alimento de acordo com a necessidade de todos na casa. Isso requer fidelidade. Eu pergunto, quem é fiel? Quem é fiel? Erga a mão, por favor. E agora, irmãos? Quem é fiel? Deus é fiel. Mas aqui diz, requer do despenseiro que seja encontrado fiel. E agora como fica a situação? Rosângela. Ó Senhor Jesus. Deuteronômio. Os irmãos ficam até em silêncio com esse negócio. Deuteronômio capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. E não há nele injustiça. Ele é justo. E ele é reto. Voltando a alguns capítulos, vamos ver se eu não estou enganado, irmãos. Senão nós partimos para outro. Deixa eu ver aqui. Sim. Capítulo 7, versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Ele é quem? O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. 2 Timóteo 2, 12 fala que nós somos infiéis. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. E irmãos, baseados nessa fidelidade de Deus, que você e eu estamos vivos agora, neste momento. Deus tem as suas misericórdias que se renovam para nós a cada manhã.
E elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Diz depois, Lamentações capítulo 3, versículo 23. Por causa da tua grande fidelidade. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Por isso que você e eu estamos aqui nesse momento. Então, o que requer de você e de mim? Que nós sejamos fiéis. Aí, Mateus capítulo 24, versículos 45 ao 47, ali nós vemos o que é ser este mordomo, esse despenseiro e esse administrador, certo? Fiel. Capítulo 24, versículos 45 e 47. Quem é, pois? O servo. Que mais? Fiel e prudente. A quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo, para dar-lhes o alimento no tempo certo e na dose adequada. É fácil, irmãos? As mães que o digam, né? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então requer do mordomo que seja encontrado fiel. Em verdade, versículo 47, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Irmãos, quantas vezes nós, ao irmos à palavra, encontramos dificuldades? É porque o nosso coração, muitas vezes, irmãos, não é adequado, irmãos. Nosso coração é enganoso, como diz em Jeremias 17:9, né? Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí vem, o Senhor conhece. Ai, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe que está agora, neste momento, passando dentro do teu e do meu coração. O que requer de você e de mim? Fidelidade para com o Senhor. E prudência ao transmitir o alimento aos irmãos. Hoje, irmãos, lamentável, infelizmente, muitos estão morrendo de inanição, desnutridos, por falta de palavra, por falta de alguém ir à despensa e extrair dali o alimento necessário para o suprimento da igreja dos irmãos. Irmãos, a igreja, ela é rica. Ouvimos também na sexta-feira, Efésios 3:8, a Paulo, o menor de todos os santos, foi dada a ele a graça de pregar as insondáveis, intermináveis, inescrutáveis riquezas de Cristo. Onde está isso? Na palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é pura e não se acrescenta nada dela e nem subtrai nada dela. Porque como fala no livro de Provérbios, vale a pena ler esse versículo, em Provérbios capítulo 30, irmãos, isso é ser fiel, irmãos, versículos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele, o Senhor, é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que, olha só, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Eu pergunto, irmãos, é sério ou não é sério isso? Ser mordomo, irmãos, ser despenseiros, não é coisa simples. Primeiro, eu tenho que reconhecer, você e eu, que somos escravos. Para o mundo, condenados à morte. Espetáculo para ter jogado as feras. É assim que Paulo falou, Coríntios, vocês acham que somos alguma coisa? Nós somos isso. Depois, nós precisamos perceber que nós somos mordomos, e esses mordomos precisam ser fiéis. Para com prudência alimentar os irmãos que estão nessa mesma casa, nessa mesma família. E o Senhor, quando Ele vier e nos achar fazendo assim, Ele vai dizer,
muito bom servo, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, mas sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, o que fazemos hoje é pouco, irmãos. Se comparar com o milênio, se comparar com a eternidade a por vir, isso é nada. Mas se formos fiéis no pouco, Ele vai nos colocar sobre o muito. Então, se eu não sou fiel no pouco, não serei fiel no muito. E nós fomos chamados para ser esses ruperites. Uma palavra nova, né? E essa palavra ruperites, ela vai aparecer também lá no livro de Atos. Irmão, estou falando, irmãos, porque eu fui ver o grego, viu, irmãos? Estou falando aqui de qualquer maneira, não, tá? Isso é pesquisa. No capítulo 26 de Atos, quando ele está ali fazendo sua defesa diante do rei Agripa, ok? Capítulo 26 de Atos, vamos lá. Versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministros. Aqui também é ruperites. E testemunha, mártir. O que é o mártir? Que vai morrer. Tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E se a gente voltar um pouco lá atrás, no capítulo 9, na conversão do nosso querido e estimado irmão Saulo de Tarso, no capítulo 9, quando Ananias, com tanto medo de enfrentar a fera, me desculpe a expressão, que Paulo não era fácil, irmãos. Todos o temiam. Ah, mas o Senhor falou no versículo 14 e 15. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor. Aqui ele está orando ao Senhor. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha o 16, irmãos. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo estava ciente de quem ele era agora, a partir de agora. Dessa maneira, irmãos, ele podia ser um mordomo na casa de Deus. E nós, podemos ou não? Irmãos, nós podemos ser mordomos da casa de Deus ou não? Ai, nós somos muito tímidos ainda, viu? Porque a gente sabe que não é fácil, né, irmãos? Ser um escravo sentenciado à morte, a gente parece que não tem nem força para falar, eu posso. Mas Deus nos capacita. A nossa suficiência não vem de nós, mas vem de Deus. É Ele quem nos habilita para sermos esses ruperites. Primeiro começa lá embaixo, no porão do navio, no último porão. E depois, então, nós vamos nos entregando ao Senhor e Ele pode nos usar. Quando você e eu, irmãos, contatamos alguém, irmãos, tem que ser embasados na palavra de Deus. Não é só quem fala aqui. Nós, hoje as irmãs, certo? Vão ter o encontro delas. Alguém vai ter que falar alguma coisa, não vai ou não vai? E o que você tem que fazer? O que você tem feito até agora? Desesperada, foi na dispensa. É assim ou não é? Senão o que você vai dar para os irmãos, para as irmãs? E requer de você e de mim que sejamos encontrados fiéis. Então Paulo falou ali aos coríntios: vocês não me julguem, não. Pouco se me dá de ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Nem eu mesmo me julgo, tá? Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Versículo 3. Nem eu tampouco me julgo. Olha agora, irmãos. Versículo 4. Deixa eu voltar lá em Coríntios. Versículo 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguemos de tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas,
mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 2 Coríntios 5:10 também fala que cada um de nós haverá de comparecer diante do tribunal de Cristo. Romanos 14:17 vai dizer a mesma coisa, que nós temos que fazer isso, irmãos. Ninguém vai escapar. Ninguém vai sair pela tangente. Ninguém. Se quiser correr, você fala, você. Desculpe, só um exemplo. Marcílio, pode voltar aqui. A minha conversa com você, irmãos, esse julgamento é individual. Porque Paulo falou no capítulo 3, cada um veja como edifica. E a fidelidade também é cada um. Eu preciso ser fiel. Você precisa ser fiel. Nós devemos ser fiéis ao Senhor e prudentes para com os nossos queridos e amados irmãos. Porque naquele dia, irmãos, o que estiver oculto vai aparecer. Vai. Naquele dia nada vai ficar escondido. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Deixa eu ver se Hebreus capítulo 4, versículo 13, 12 e 13. Eu vou ler na sequência, tá? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos ou pensamentos e propósitos do coração. Olha agora o 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, irmãos, após mostrar no capítulo 3 que a igreja é o santuário de Deus, que deve ser santo, o Senhor veio mostrar como administrar esse santuário. Vocês veem ascendente aqui? E esse que administra a casa de Deus, ele é um escravo que não tem direito nenhum. Mas de repente, ele é escolhido para ser o mordomo daquela casa. Cada um de nós, irmãos, você e eu, podemos sim ser usados pelo Senhor. E que os outros vão julgar. Não, que julguem. Irmãos, não estamos dizendo aqui que Paulo não fazia conta. Porque ele mesmo fala lá em 1 Tessalonicenses, diz que Deus e os irmãos de Tessalônica eram testemunhas do viver que eles tinham. Mas aqui ele falou isso de maneira até irônica, porque os coríntios estavam ensoberbecidos. Vocês estão reinando sem nós. Oxalá, ou quem dera vocês reinassem, para que nós também pudéssemos reinar com vocês. Mas parece que Deus, versículo 9, colocou nós, os apóstolos, em último lugar. Como espetáculo, como um teatro. E não apenas isso, irmãos, como também ele vai falar um pouco mais embaixo, como escória. Sabe o que é isso? Lixo. É forte ou não é forte, irmãos? Eu quero ser alguém que serve a Deus. Você é lixo. Você é escória. Você é um ruperete, condenado, sentenciado à morte. Ainda assim, você quer ser, Vivaldo? Com tudo isso, você ainda quer ser um mordomo na casa de Deus? Irmãos, que nós sejamos encontrados fiéis, fazendo assim, alimentando os conservos. Olhe para o lado agora, e olhe o seu irmão e irmã. Diga para ele, para ela, você é um conservo. Você é um bem de Deus. Eu preciso cuidar bem de você. E que Deus me ache assim. Quando Ele voltar, tudo é vosso. Hã? É um bem de Deus. Você é um bem de Deus. E Deus confiou você ao irmão. Então como é que Deus confia um bem a nós e nós falamos mal dele? É um bem que nós temos
Como é que eu vou falar mal do Adilson? É um bem que Deus me deu. E Deus vai me pedir conta disso. Eu tenho que ser encontrado fiel. Você, eu, nós, temos que ser encontrados fiéis. E depois nós vemos aqui os versículos 8 a 13, de uma maneira muito irônica. Paulo fala aos coríntios: vocês são ricos, eu sou pobre. Vocês são sábios, nós somos tolos, loucos. Vocês são fortes, nós somos fracos. Irmãos, ele vem com esse tom duro, pegando pesado os irmãos em Corinto. Irmãos, quando chegamos no versículo 14, glória a Deus. Por isso que Paulo é maravilhoso. Paulo conhece a história. No versículo 14, então, ele diz: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores ou paidagogos, em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Eu, pelo Evangelho, vos gerei. Aqui Paulo já está lidando, Paulo está mudando a coisa aqui, mudando o tom da sua voz para ser um pai. Aleluia! Quem é Paulo? É ministro de Cristo Jesus, é um ruperetas, é um escravo, mas também é mordomo. Mas ele também é nosso pai. Ele fala: eu sou o pai de vocês, porque eu gerei vocês. E ele foi um pai fecundo. Que se lermos ali Atos capítulo 18, ali diz que em Corinto muitos se converteram e foram batizados. É um pai fecundo ou não é? Eu gerei vocês. Apolo, sem dúvida alguma, regou, mas eu gerei. E quando eu estive no meio de vocês, eu não me coloquei como alguém, mas com temor por dentro, tremor por fora. Eu trouxe para vocês Cristo e este crucificado, para que a vossa fé não ficasse embasada em sabedoria humana, mas no Espírito, em demonstração de Espírito e de poder. Irmãos, nós devemos temer quando nós falamos qualquer coisa que machuca os irmãos, que destrói os irmãos. Um mordomo tem que ser fiel, ouvir do Senhor e na palavra, não inventar nada, não precisa acrescentar nada, tudo já está nessa dispensa. Eu só preciso pegar minha ferramenta, que é a oração, que é diligência, que é prudência, e escavar, até achar as pepitas aqui. E passar para os irmãos. É fácil, irmãos? É impossível? Também não é impossível, porque Deus já nos habilitou. Ele já nos deu essa chance de nós, como escravos, ser mordomos na casa de Deus, para alimentar os irmãos. E aqui, como pai, um pai que gera, e um pai que gera, ele tem sim o direito de nos filhos. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Rosângela, alguma vez você já usou a vara do seu filho? Já. Por que você usou? E você, Marlene, já usou? Remilton, você usou já, Remilton? Vara sim, vara. Bater não, vara não. Mas, quando falo vara, você entende o sentido. A mão. A mão! A mão! Símbolo de vara, é uma metáfora de vara. Chinela vai ir, irmãos, não quero nem contar a minha história para vocês, viu? Quero nem contar. Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus pela pessoa que eu sou hoje. E pela pessoa que você é hoje. É verdade, Patrícia? É sério? Paulo, irmãos, ele é duro, mas ao mesmo tempo ele é tão manso, tão meigo. Aleluia. E vai seguindo então aqui, versículo 20. Estou chegando já lá no final. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Agora uma pergunta. Que preferis?
Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Quem fala isso é um pai que fala isso. É ou não é? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5 até o versículo 11, mostra para nós que o nosso Deus é santo, Ele é nosso Pai. E Ele nos aperfeiçoa para santidade, para que possamos participar da sua santidade. É ou não é, irmãos? Que pai que não corrige seu filho? Se ele corrige, é porque ele ama. Se a gente afasta a vara do filho, irmãos, se a gente afasta dele a disciplina, nós colocamos o nosso filho em perigo. Vocês querem ver? Vocês querem ver ou não? Provérbios capítulo 13, vamos ver se é isso mesmo. Se eu não estou enganado, irmãos, porque a gente erra. Deixa eu ver, eu queria ler um versículo antes. Aqui, ó. Antes do 13, eu vou ler o capítulo 3 primeiro, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Isso o autor de Hebreus falou lá no capítulo 12, embasado aqui, certo? E no capítulo 13, então, versículo 24. O que retém a vara, aborrece a seu filho, mas quem o ama, cedo o disciplina. Então Paulo tinha sim o direito de chamar a atenção dos coríntios, porque essa igreja foi gerada por Paulo em Cristo. Porque eu posso, irmãos, pregar o evangelho em mim mesmo. Posso ou não posso? Mas Paulo era um com Cristo. E quando ele estava lá em Corinto, viu lá no capítulo 18 mesmo, diz assim, que Paulo ficou com medo, irmãos. Paulo temeu. Aí o Senhor vê ele e diz, não temas, Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. Isso mostra, irmãos, que ele amava o Senhor. E ele podia ser um pai, porque ele fora qualificado pelo próprio Senhor. E quando ele fala no capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Irmãos, irmãs, quem foi Cristo? Isaías 53, versículos 3 e 7, fala que ele foi o mais rejeitado de todos os homens. O mais desprezado. Dele não fizemos caso. Viraram o rosto dele. Ele foi moído, irmãos, pelos nossos pecados, foi traspassado, ele foi o mais rejeitado, e Paulo falou, eu sou imitador dele, e vocês têm que ser os meus imitadores, sejam ruperetes. Ó Senhor Jesus, eu vou parar por aqui, irmãos, me desculpem o tempo. Então os irmãos que tiveram o conceito quebrado, por favor, não tenham medo do microfone, pode vir aqui compartilhar. Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor, porque eu ouvi essa palavra. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos encontrar fiéis, fiel no pouco, cuidando dos irmãos, sendo bons despenseiros, né? Eu confesso que eu fiquei curiosa com a palavra, porque meu ouvido esquerdo, principalmente, ele me trai. Então eu perco o final da palavra, mas ainda eu quero ver como é que ela se escreve. Porque realmente, irmãos, foi uma quebrada e tanto de conceitos, né? A gente vê, eu acho que uma das palavras que está mais em moda na sociedade hoje é a ostentação. Todo mundo gosta de ostentar muitas coisas. Às vezes nem é muito pouco,
mas as pessoas gostam de ostentar. E quando a gente vê falar de ministro, logo a gente pensa, tem um monte de empregado, tem carro para ser usado, né? Muitas coisas, mas o Senhor vem mostrar para nós a verdadeira condição daquela pessoa que Ele usa para edificar a igreja. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, que o Senhor vem falar conosco, vem nos mostrar que nós precisamos da humildade que vem dEle, da fidelidade que vem dEle, da coragem que vem dEle, para que a gente possa permanecer. E uma outra coisa que me toca muito é a questão também do coração, né? Do nosso coração. Nós cantamos nos hinos de hoje, que fala sobre o nosso coração, para que o nosso coração seja sempre preservado, guardado, na presença do Senhor. Amém. Obrigada, Senhor. Uma das coisas que mais me impressiona nessa palavra é a humildade do apóstolo Paulo. Apesar dele ter sido um homem, irmãos, que teve uma experiência com Deus inigualável, nós não temos o mesmo nível de comunhão com Deus que Paulo teve com Deus. Paulo, ele esteve no terceiro céu, irmãos. Paulo esteve no paraíso. Paulo, ele era uma pessoa que ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus. Por isso que ele fala que eu não ouvi o evangelho de homem algum. Ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Mas agora ele vem aqui humildemente, diante de uma igreja tão complicada, irmãos, falar, olha, eu sou como um remador de galé, eu sou como um opereta, eu sou uma pessoa que não tem dignidade nenhuma, eu sou como um condenado. Esse sou eu. Entenderam, irmãos? Esse sou eu. Ele poderia vindicar o louvor da parte dos irmãos, buscar o reconhecimento da parte dos irmãos, mas ele simplesmente falou, eu não sou nada. Então, irmãos, isso para mim, especialmente para mim, talvez para os irmãos, mais para os homens, a gente muitas vezes, a gente tem a expectativa de que nos reconheçam, de ter um nome, de ter uma fama. Isso é o velho homem, irmãos. Mas graças ao Senhor por esse modelo que o Senhor apresenta para nós. E além disso, irmãos, veja, irmãos, ele é uma pessoa que não tem dignidade, mas uma pessoa que é a última. Nós, os apóstolos, somos como os últimos espetáculo no meio dos homens. Somos um espetáculo circense diante das bestas feras, não é verdade? Ele fala isso, mas ele é um mordomo, irmãos. Ele é alguém que dispensa a comida, alimento para os filhos de Deus. E por fim, irmãos, ele é um pai. Um pai é alguém que ama o seu filho. Ele admoesta, ele adverte, mas ele tem uma relação orgânica com o seu filho. Ele tem um relacionamento de vida com o seu filho. Ele é um pai, irmãos. Amém? Ele é um pai que gera. E ali em Gálatas, acho que é isso, né? Fala, olha, eu estou sofrendo por vocês novamente dores de parto, não é verdade? Então, irmãos, isso é um modelo para nós. Graças ao Senhor. Amém. Que delícia, irmãos, ouvir essa palavra, né? Sexta-feira ouvimos que tem uma porta que também serve para a gente entrar e para a gente sair, é Cristo. Senhor Jesus, aquela palavra foi maravilhosa. Hoje, quando eu cheguei, né, desfrutando daquele hino, sobre invocar o nome do Senhor, todo mundo invocando, que festa de amor. Senhor Jesus, né? Aí o irmão compartilhou sobre o tabernáculo, né? Sobre a glória de Deus dentro do tabernáculo. E eu tenho muito forte comigo que quando a glória de Deus está dentro do tabernáculo, que somos nós hoje, outras coisas não podem entrar. Aqui em Êxodo 40,
34 diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Irmãos, quando eu entrei aqui hoje, não cabia eu. O eu não coube aqui hoje. Hoje eu tive que entrar em espírito. Em espírito para entrar nesse tabernáculo. Porque aqui no 35 diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Ele não podia entrar, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Nós éramos como escravos, nós éramos, como que é a palavra? Ruptor? Como que é? Nós éramos como ruperetes. Irmãos, é que cansativo, irmãos. Sei lá, no fundo do navio, remando, porque se não tiver no ritmo, imagina, o barco faz assim. Não tem direção. Mas todo mundo tinha que remar no mesmo ritmo. Então, se você estava cansado, não importa, você tinha que remar no ritmo. No ritmo. Isso é muito difícil, irmãos, que cansativo, que sobrecarregado. Irmãos, nós vivíamos assim. Nós vivíamos tendo que... Quando nós estamos em nós mesmos, no mundo, a gente é um ruperete. A gente tem que andar conforme tudo. No trânsito, você tem como andar mais rápido? Não, você tem que andar no ritmo do trânsito. Então, o Senhor nos libertou disso tudo. E nos convidou para uma mesa de banquete. A ceia do Senhor. Hoje nós temos liberdade para entrar. A glória do Senhor está disponível. Hoje é algo apalpável. Irmãos, hoje, não sei vocês, mas eu senti a palavra. Nós navegamos pela palavra. Nós ouvimos palavra para a gente levar para a semana toda. Estamos constituídos dessa glória. Essa glória entrou em nós. Não cabe nós dentro de nós agora. Porque hoje nós podemos entrar no tabernáculo de Cristo. Eu não sei se eu entendo muito, meu jeito de entender que Cristo hoje é acessível. Moisés não podia entrar. Irmão Mário, você pode entrar. Você pode entrar. A glória está cheia no tabernáculo de glória do Senhor. Moisés não entrou. Irmãos, nós podemos entrar. Irmãos, o Senhor, Ele nos abriu a porta. Entra, irmão. Vendo essa palavra, lembrei de um filme, Titanic. Quando lá era por classe, né? Quem tinha mais dinheiro, podia mais, ficava lá em cima, né? Aí quem não tinha tanto dinheiro, ficava mais para baixo, né? E era quem morria primeiro. E esses escravos também eram assim, porque eles estavam acorrentados e quando o barco era danificado, não tinha como correr. Eles estavam perto da morte ali, né? Estavam dentro da morte. E esse deve ser o nosso viver, né? Se a gente quer estar numa classe superior, a gente não está pronto para a morte, né? A gente não está amarrado para o Senhor. A gente está muito livre, né? Dá tempo de se socorrer, de pular no mar, pegar um bote salva-vida. Mas quando nós estamos ali embaixo, nós somos realmente esses escravos, né? Ó Senhor Jesus, que nós possamos nos colocar debaixo dos irmãos, né? Possamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Esse é o coração do Senhor, esse é o modelo do apóstolo Paulo, né? Ele não considerava acima dos irmãos. Ele se colocou ali, ganhei bastante, colocou como um pai, né? O pai, ele sofre, né? Ele sofre pelos filhos, né? Realmente, esse deve ser o nosso coração, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito rica essa palavra, né, irmãos? Muito rica. Quando o irmão falou de ministro, imaginem Paulo falando pra gente, você quer servir lá embaixo? É meio humilhante, né? Não é nada glorioso isso.
Então, o chamado do Senhor para nós realmente requer um pouco de humilhação. Mas aquele que dispensa o quê? O mistério de Deus. Então, dispensar o mistério de Deus, a gente pode dizer que está ligado àquele que está lá na profundeza. Então, se nós não conseguimos estar lá, nós não conhecemos também o mistério de Deus. Então, entenda o que Deus fala para Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Então, para ouvir a palavra do Senhor, realmente requer que a gente desça, mas no oculto, né? Então, Paulo fala assim, que os homens nos considerem. Essa palavra considerar é interessante porque é como se fosse uma operação matemática, né? 2 mais 2 é igual a 4. Ou seja, aquele que desce é aquele que fala o mistério de Deus. Então, se alguém desce, tem humildade, é uma pessoa que vive na humilhação e fala o mistério de Deus, esse deve ser considerado um dispenseiro. Aí o oposto disso, aquele que se acha alguma coisa e fala algo que não é mistério de Deus, ele não deve ser considerado um dispenseiro de Deus. Então, ganhei muito que temos que nos aprofundar no Senhor, nos esconder no Senhor, descer para que o Senhor revele para nós aquilo que é seu mistério, aquilo que é sua palavra. Aí sim podemos estar na condição de realmente falar em nome do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, que ilustração, né? Para nós entendermos a comissão que o Senhor tem dado. Paulo ilustrou isso de uma maneira, né? Que aquele remador, se ele não remasse, eles não iam para lugar nenhum. Se você não remar hoje, nós não vamos a lugar nenhum. Mas aqui o que eu ganhei é a comissão. Os irmãos podem falar comigo o tema dessa? Paulo, ministro e dispenseiros de paz. Agora coloque o seu nome no lugar de Paulo. O que acha? É difícil a gente olhar. Ó Senhor Jesus, fala, mas puxa, né? Mas vamos supor dispenseiro. Deus tem te dado porção, não tem? Então você é um dispenseiro. Estava lendo aqui, o Mateus, Evangelho de Mateus, que o irmão leu, 24, 45 e 46. Quem é? Pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou. O Senhor confiou ou não confiou? Aos seus conservos, dar-lhes o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Toda vez que eu leio esses versículos, eu tomo um puxão de orelha, né? Ó Senhor Jesus. Agora eu perdi onde fala de Coríntios. Tito, ajuda aí. Cadê ele? Que fala do Senhor que encontre fiel. 4:2, isso. Perdi. Estou no caminho, viu? Ó, Senhor Jesus. Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Então, esse é o desejo do Senhor. Sabe de quem eu lembrei da Bíblia? De Jonas. O Senhor deu uma comissão para ele. Não é comigo não, vou dar uma escapadinha. E aí? O Senhor trouxe de volta. Eu não sei se você vai encontrar um peixão no caminho, né? Mas o Senhor usa os meios para que você volte a Ele e sirva a Ele como despenseiros, né? Eu sinto assim, o Senhor insiste em nós, para você ser instrumento, para fluir vida para as pessoas, pregar o Evangelho, cuidar dos seus conservos. Você tem sobre você a sua família, você tem os irmãos do grupo familiar, você tem os grupos de oração, tem das irmãs também entrelaçadas. E aí, o que nós vamos fazer? Você responde para você. Amém?
Eu tenho tocado bastante ao Senhor Jesus nessa carta de Coríntios, né? Desde quando começou a falar dela. Todo domingo aqui eu desfruto muito dessa reunião. E complementando o que falou hoje, né? A gente tem que ser encontrado fiel naqueles dias pelo Senhor. E domingo passado falou como a gente deve edificar, né? O santuário, a casa de Deus que é santa, é sagrada. E cada um veja como edifica, né? O fundamento já foi lançado, irmãos, que é Cristo. Mas a edificação começa em mim, né? Nós temos que edificar. O crescimento vem de Deus, mas eu preciso edificar. E é com ouro, prata e pedras preciosas. E edificar, você ser um dispenseiro. E eu não posso esquecer da minha origem, que é uma escrava, que é serva, né? Paulo sempre lembrava disso, né? Quando ele falava dele, ele falava, sou prisioneiro de Cristo. É um escravo. A gente não pode esquecer quem nós somos para edificar a casa de Deus. E como o Remito compartilhou aqui, quando a gente lembra quem nós somos e que a casa de Deus é santa, é sagrada, a gente não atrapalha a edificação, né? A gente não vem com preferências, né, com nossas opiniões. Até semana passada eu toquei muito quando ele falou da madeira, né? Aparentemente a madeira é boa para a edificação, né? Pelo menos o piso da minha casa é madeira lá em casa, é bonito, né? Mas naquele dia, eu não posso apresentar madeira para o Senhor, né? Não é a minha bondade que tem que aparecer, né? Não é a minha capacidade, não é a minha habilidade. É ouro, prata e pedras preciosas. Eu quero ser realmente encontrado fiel. Toquei muito esse versículo aqui, que o Laurinho também leu. 4:2 que fala: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Aleluia, irmãos. Nós queremos ser fiéis ao Senhor. Então hoje tem o segundo encontro das irmãs. Amém, irmãs? Amém. Estamos orando por esse evento ou não? Sim. Principalmente as irmãs estão orando bastante, né? Mas todos nós também devemos orar. No final nós vamos orar por evento. Amém? Também os companheiros de oração vão ter o evento. Eu e a minha casa, no dia 27 de outubro, então estamos anunciando desde já, às 15 horas, o encontro dos companheiros de oração, mas com suas famílias. Então esse encontro é com as famílias dos companheiros de oração. Amém, companheiros? Amém! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bom, tem um aviso do Serviço de Literatura a respeito desse livro aqui, Heróis da Fé. Eu acho que muitos irmãos já leram esse livro, eu já li também, já fui bastante encorajado. É um relato, é uma biografia de alguns irmãos do passado que tiveram uma entrega ao Senhor, que fizeram algo, foram considerados fiéis, né, ao Senhor. E o autor é Orlando Boyer, também era ele escreveu até uma enciclopédia da Bíblia, né? Então era estudante da Bíblia. Então está à disposição dos irmãos no Serviço de Literatura. É recomendado a leitura desse livro também para os irmãos. Os irmãos vão se inspirar, né? Falar, também quero ser herói da fé. Mas, irmãos, aqui, herói é um termo assim, né? Mas é alguém que se entregou ao Senhor. E, na verdade, todos nós, como alguém disse, né? Não vale a pena ser um homem e não ser cristão. Mas também não vale a pena também, vamos falar assim, ser um cristão e não ser consagrado. Os irmãos entenderam? Então nós queremos ser cristãos. Graças a Deus já somos homens que se tornaram cristãos, e agora nós queremos também ser consagrados ao Senhor. Ó Senhor Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que são esses avisos. Tem mais alguma coisa aqui? Não, né? Tá bom? Vamos orar então pelo evento das irmãs? Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela reunião da igreja, pelo nosso ajuntamento, tendo o Senhor como centro, tendo o Senhor como tudo para nós. Senhor Jesus, nós oramos pelo evento das irmãs nesta tarde. Abençoe este evento, todas as irmãs que fizeram inscrição, as convidadas. Senhor, traga a todas, Senhor. Também dê uma palavra, fala para dentro do coração de cada uma das mulheres que estiverem aqui, aquelas que ainda não conhecem o Senhor, aquelas que ainda não têm o Senhor, que possam se converter, possam se abrir ao Senhor. Ó Senhor Jesus, colocamos tudo em Tuas mãos, todos os serviços, tudo que precisa para esse evento, nós apresentamos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Continua a fazer, continua a operar, continua a abençoar a Tua igreja. Senhor, também pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui, cada irmão e irmã, abençoa a semana de todos e que a Tua palavra continue trabalhando no coração de cada um de nós. Jesus é o Senhor. Amém. Tem mais algum aviso das irmãs aí? Tá tudo certo já, né? Amém então. Jesus é o Senhor.